O fogo que consome reservas naturais no Brasil queima também o potencial turístico do país. Ao fechar dos olhos, inclusive a hora que escutam barulho de incêndios, é terrível de ver. Parques fechados, animais mortos, muita fumaça e dificuldade para respirar. É assim que especialistas resumem a situação. O fogo intenso dos últimos meses levou à interdição de muitas áreas exploradas por turistas em diferentes regiões. No norte, no centro-oeste, no nordeste, em Brasília, Minas Gerais, São Paulo. Resultado de um misto de mudanças climáticas com ações humanas criminosas que influenciam não só o turismo, mas também quem depende dele. Especialistas destacam que a crise climática evidenciada por uma seca devastadora afeta também recursos hídricos, o que reduz o volume de rios e cachoeiras, igualmente primordiais para o turismo. Na verdade, o que tem acontecido é que as mudanças climáticas têm criado condições extremas, de temperatura e falta de umidade, e isso predispõe muito a vegetação aos incêndios. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos abordar como as queimadas que atingem diferentes regiões do Brasil têm afetado o turismo no país. Eu me conecto com o Rio de Janeiro, onde está a minha colega de DW, a repórter Priscila Carvalho, que recentemente conversou com especialistas e escreveu uma reportagem sobre esse assunto. E muitos dos moradores que eu conversei, principalmente na Chapada dos Guimarães e nas Chapadas, falam que estão sofrendo muito pela questão de saúde. Muitos relataram problema para respirar, ardência no nariz, ardência nos olhos, na própria garganta, que não se sentem bem para poder fazer trilhas aí longas ou para falar bastante por horas ou dando aulas ou explicações sobre determinada região para aqueles turistas e para aqueles viajantes. Um Brasil sob fogo e fumaça. As queimadas que atingem diversas regiões são reflexo da maior seca sofrida pelo país desde 1950, atingindo quase 60% de todo o território nacional. Em muitos lugares, os rios, antes cheios d'água, exibem populações ribeirinhas caminhando sobre bancos de areia. Brigadistas combatem o fogo ao mesmo tempo em que observam animais sedentos ou mortos. A fumaça se espalha pelo país, afetando a qualidade do ar em praticamente todas as capitais e, claro, em centenas de outras cidades. E, devido a isso, como consequência, regiões turísticas têm sido atingidas tanto pelo fogo quanto pela ausência de turistas. As queimadas, que se intensificaram no Cerrado, por exemplo, a partir do início de agosto, levaram a uma mudança radical da paisagem e ao cancelamento de passeios. A busca por turismo na região teria diminuído em até 80%, tanto pela mudança nos cenários quanto pela questão da saúde. Só no município de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, mais de 36 mil hectares registraram queimadas, sendo quase 4 mil hectares em áreas de proteção ambiental. Priscila Carvalho, tudo isso afasta naturalmente o turismo, um mercado do qual muita gente depende em todo o país, né? E aí eu queria te perguntar o que se fala nos bastidores sobre isso. Quais são as principais queixas das pessoas que dependem do turismo nas áreas afetadas por queimadas no Brasil? Olha, Guilherme, é bem complicado, viu? Inclusive, o próprio Ministério do Turismo informou que o ecoturismo representa 60% da receita do setor turístico brasileiro. Mas quando a gente fala dessas regiões que eu citei na matéria, como Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, ou até mesmo regiões aí do Sudeste, regiões turísticas do Sudeste, a gente tá falando do pequeno produtor, do turismo local, que impacta diretamente as famílias e também todas as pessoas à volta. Muitos deles trabalham com um hostel, uma pousada, são guias locais e não tem aí, às vezes, uma fonte de renda, uma reserva de emergência para lidar com esse tipo de situação. E muitas das pessoas que eu conversei também que trabalham nessa área falaram que ainda estão se recuperando da pandemia. Então imagina, tiveram um prejuízo muito grande, a gente não pode esquecer disso, aí em torno de quase 2 anos, entre idas e vindas, fecha, abre. Falaram que ainda estão se recuperando da pandemia e aí vem isso, a questão da seca e também das queimadas. Então é algo bem complicado em relação a isso, porque muitos não sabem exatamente como fazer.
trabalham como autônomos, não têm uma ajuda diretamente do governo ou algo do tipo. Então, é bem complicado no sentido que eles têm um prejuízo que não sabem estimar. Muitos ainda falaram que não sabem estimar quanto, mas uma das moradoras que eu conversei, que tem um hostel e também o marido dela trabalha como guia na região, falou que sofreu muito com os cancelamentos. Em torno de 60% e 80% das pessoas cancelaram as reservas nos hostels da região e até mesmo o hostel dela por conta disso, por conta da queimada. Então é bem preocupante a situação realmente para todo mundo que vive desse tipo de turismo nessas regiões. A gente falou do Cerrado e da Chapada dos Guimarães aqui, mas há outras diversas áreas atingidas pelo fogo em diferentes regiões. Infelizmente, não é só a região centro-oeste e parte do Cerrado que vem sofrendo com esses incêndios florestais e com a seca. A gente pôde observar também aqui no estado do Rio de Janeiro, né, que parques estaduais foram fechados no estado no meio de setembro. Então, a medida abrangeu aí 40 unidades de conservação, incluindo o Parque Estadual da Serra da Concórdia e os monumentos naturais Serra da Beleza e Serra da Maria Comprida também. E o que mais me chamou a atenção, apurando essa reportagem, foi as fotos divulgadas pela Prefeitura de Bom Despacho, em Santa Cruz de Minas, no estado de Minas Gerais, que a água dessa cachoeira, das cachoeiras, né, dessa região secaram. Então você vê o antes e depois ali, hoje é só pedra, não tem mais água. E essa região fica entre São João del Rei e Tiradentes, que é uma região bem procurada por trilhas, né, por fazer trilhas e cachoeiras, e hoje em dia está sofrendo com essa questão da seca e também das queimadas que atingem, né, o Brasil todo. Então o Sudeste não ficou livre disso. E muitos dos moradores que eu conversei, principalmente na Chapada dos Guimarães e nas Chapadas, falam que estão sofrendo muito pela questão de saúde, né? Essa questão das queimadas interfere muito na saúde, na rotina desses moradores. Então, muitos relataram problema para respirar, ardência no nariz, ardência nos olhos, na própria garganta, que não se sentem bem para poder fazer trilhas aí longas ou para falar bastante por horas ou por alguns minutos, dando, né, aulas ou explicações sobre determinada região para aqueles turistas e para aqueles viajantes. Então, a gente vem percebendo que, consequentemente, isso afeta muito, né? E afeta muito a rotina desses moradores, de quem trabalha com turismo, porque eles não estão conseguindo sair para trabalhar quando estão mal, quando estão doentes. E, como eu falei, a maioria deles é autônomo, né? Então, na Chapada dos Guimarães, cerca de 95% dos guias são autônomos, então realmente eles não têm uma fonte de renda extra, o que impacta diretamente no dia a dia e também na renda familiar desses moradores, desses trabalhadores. Então, a gente pôde observar que é algo bem triste e impacta toda uma rotina e toda realmente uma região por causa desses problemas que o Brasil está enfrentando agora. Ouçam só o que diz a Aline Assunção, coordenadora administrativa da Associação de Guias da Chapada dos Guimarães, também sobre as condições de saúde de trabalhadores e moradores locais de regiões atingidas pelo fogo ou pela fumaça das queimadas. Nós estamos bem preocupados porque todos nós dependemos da saúde para poder trabalhar, né? Cerca de 98% dos nossos profissionais de turismo são autônomos, então eles dependem da boa saúde para poder estar trabalhando e não deixar faltar, né? E aí essas pessoas passam por dificuldades terríveis. Nós temos áudios de colegas assim que eles falam assim tentando passar de forma leve, mas assuntos muito sérios que foram meio que abandonados à própria sorte nas áreas rurais onde moram, ligaram mais de 40 vezes pedindo socorro e não tinha ninguém nem sequer atendia, e que ao fechar dos olhos, inclusive a hora que escutam barulho de incêndios, é terrível de ver. Com relação ao próprio ar poluído, aqui na minha casa estamos todos estamos impactados aqui, desde criança escarrando sangue, porque está com o nariz machucado por dentro da seca, mais o problema respiratório da fumaça, os adultos com a garganta ruim, que mal conseguem comer porque fica fechando a garganta. São problemas de saúde que reflete de saúde pública, porque não é só nós, inclusive aqui de casa, nós não fomos para a parte do combate do incêndio, nós estamos tentando ajudar de casa, porque eu tenho crianças pequenas, então eu tento arrecadar o dinheiro, eu vou ao mercado, eu compro as coisas, eu levo até os lugares, mas não vamos lá efetivamente. Agora calcula quem está lá na frente, quem está lá no fronte de combate, né? É muito terrível. Antes de continuar essa edição do DW Revista, eu queria lembrar que o podcast pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS.
O fogo em boa parte do território do Brasil é uma consequência de uma seca histórica aliada a ações criminosas. E, num primeiro momento, vem à cabeça a imagem de locais devastados pelo fogo, a exemplo de densas matas totalmente queimadas. Mas a falta de chuva tem influenciado também recursos hídricos, citados agora há pouco pela Priscila, o que, consequentemente, também afeta o turismo de determinadas regiões. Cenas, de fato, chocantes em alguns lugares, né, Priscila? Uma das cenas mais emblemáticas desses problemas, né, que a gente está passando até mesmo dessa questão da seca, é a questão de uma cachoeira secar. Como eu falei antes, a cachoeira de Minas secou e a gente nunca ia imaginar isso, né? Então imagina a frustração de turistas, por exemplo, às vezes de verem uma foto, de comprar um determinado passeio ou de ir até um certo lugar e não ter água na cachoeira ou não ter determinado atrativo turístico aberto por conta da seca ou até mesmo por conta das queimadas. Então isso é muito preocupante. E até os especialistas, né, falaram em relação a isso, como a falta de chuvas reduz o volume de água em rios, em cachoeiras, né, essenciais aí para a atração dos turistas. Mas e a influência das mudanças climáticas nesses fenômenos? Quem responde a essa pergunta é o Pedro Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, que conversou com a Priscila sobre o tema. Na verdade, o que tem acontecido é que as mudanças climáticas têm criado condições extremas, né, de temperatura e falta de umidade, e isso predispõe muito a vegetação aos incêndios. Mas lembrando que, no caso do Cerrado e do Pantanal, o incêndio, ele é uma medida bem pequena, muito menor do que tem acontecido, ele faz parte de um processo de renovação da mata. Mas a proporção que isso assumiu mostra que são incêndios criminosos, porque um levantamento do MapBiomas indica que 70% dos incêndios, eles ocorreram em áreas de mata nativa. E é claro que essa mata mais seca, né, ela, por conta da temperatura, por conta da falta de umidade, ela fica muito mais predisposta a queimar. Mas boa parte desses incêndios são de origem criminosa, né? Então, as mudanças climáticas, elas acabam comprometendo diversos biomas e as áreas turísticas não são exceção. E aí nós temos, além do fogo, nós temos também a falta d'água em rios, cachoeiras, né? Que acaba comprometendo o próprio bioma e também acaba prejudicando o desenvolvimento de atividades turísticas. Bom, dito tudo isso, Priscila, eu queria te perguntar como é que vai ser o processo de recuperação dessas áreas depois? Ou melhor, tem alguma previsão, alguma chance de os biomas se recuperarem? É muito preocupante e eu fico pensando também do ponto de vista não só do turista, mas como dos profissionais de turismo, dos moradores que vivem nessas regiões, porque eles estão muito frustrados. E uma coisa que a gente vem falando aqui é de como, né, isso vai melhorar, se tem realmente uma chance de melhora, porque eu acho que deve ser muito triste realmente você estar inserido nesse contexto e ver tudo isso. Eu acho que realmente fazer essa reportagem me fez pensar muito nisso, e as fotos, ou estar cobrindo tudo isso, realmente foi bem impactante para mim. Para finalizar esse episódio, ouçam só o que a Marcela do Nascimento Padilha, doutora em Geografia e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem a dizer sobre as possibilidades de recuperação das áreas secas ou queimadas. O equilíbrio dos biomas, ele é muito delicado, depende muito das características de cada um deles, do contexto, das condições, tanto naturais quanto antrópicas, influenciando. Então, para responder assim prontamente é muito difícil, né? O tempo de recuperação de um bioma. Ainda mais o Cerrado, que é um bioma bem delicado. Por exemplo, ele tem uma capacidade de recuperação até boa, mas dependendo muito das condições. Já uma floresta parece até ser mais fácil de se recuperar. Uma floresta tropical, como a Floresta da Tijuca, por exemplo, que a gente tem no Rio de Janeiro, né? Ela é um exemplo de que o reflorestamento pode funcionar e muito bem. Hoje nós temos uma das maiores florestas urbanas do mundo que um dia foi toda devastada, né? Teve muita plantação de café e outras coisas lá que derrubaram a mata original e que houve uma atitude bem séria, bem firme de se reflorestar, e hoje ela está lá, né? Então depende muito de tanto das ações humanas quanto da própria capacidade do bioma de se recuperar, né? Mas isso é tudo muito delicado.
E aí, gostou desse episódio? Gostaria de sugerir pautas para a gente abordar aqui? Então deixa um comentário nas redes sociais da DW, como no Instagram ou no YouTube. A edição desta semana do DW Revista, que é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker. Revisão final, Érica Cocai. Fica aqui meu muito obrigado a Priscila Carvalho pela participação e pelas informações compartilhadas nesta edição. A reportagem que ela fez sobre o tema pode ser acessada no site da DW Brasil. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.